amigos de Deus. E isso é compreensível em Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 21, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Havia necessidade de quê? Que os filhos de Deus fossem revelados. E quem eram esses filhos de Deus? Aqueles que eram desordeiros, aqueles que viviam em causa, aqueles que eram inúteis, aqueles que eram inimigos de Deus. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ele a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Era por isso que nós estávamos como ovelhas desgarradas. Por quê? Porque nós estávamos somente esperando pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse era o único motivo de que nós estávamos no pecado. Porque um dia nós seríamos resgatados, e a gente poderia dizer resgatado por Deus. Então nós somos chamados para a liberdade. E agora, uma vez chamados para a liberdade, nós percebemos que nós também tínhamos trevas. E Paulo diz: miserável homem que sou, com a carne escrava da lei do pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus, o princípio da nossa existência, da identidade que temos em Cristo. É aquilo que nós nos tornamos quando nós nos tornamos uma casa bagunçada, desordeira, cheia de medo, de insegurança, de confusão, de frustração. Esses somos nós sem Cristo, essas são as nossas trevas. Só que nem tudo está perdido, porque na verdade nada está perdido. Porque nós não estávamos abandonados lá quando nós éramos apenas inúteis e quando nós éramos uma terra sem forma e vazia. Porque o Espírito Santo, ele já sondava, ele já movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava rondando sobre a face das águas, como Ezequiel 37. Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos secos, sem vida, escombros. Mas aquele cenário era o cenário que Deus queria fazer um recomeço, onde só existia morte. Qualquer lugar do mundo, caveira é símbolo de morte, e ali era só ossos. Mas mesmo assim, era naquele cenário que Deus queria reconstruir, que Deus queria transformar. Então, aqui é o segundo atributo de Deus: Deus transforma, e a união ela é restaurada. O mover de Deus, ele transforma e traz recomeço. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então Deus, ele nos deu a mão de novo. E também diz assim o versículo 18 a 19: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus nos cria, nos submete à inutilidade, nos transforma da inutilidade, nos dá recomeço e nos reconcilia. Glória a Deus, glória a Deus. E agora, a partir da reconciliação, nós estamos prontos para caminhar o caminho das boas novas. E Deus diz: haja luz. Deus começa